Vamos lá, classes no JavaScript. Na hora que a gente começa a falar sobre classe, né, que a gente traz aí para a linguagem específica JavaScript, por que a gente tende a fazer isso? Porque a classe no JavaScript ela foi introduzida a partir do ECMAScript 2015. Então ela não esteve presente a todo momento aí da linguagem do JavaScript, certo? E o que é uma classe, né? O porquê declarar uma classe no JavaScript? Basicamente, uma classe para o JavaScript é uma forma de você simplificar a criação de um objeto que vai ser usado em várias etapas do desenvolvimento do seu projeto. O conceito básico de classe é um objeto, né? Um objeto que vai ser instanciado na memória, que pode ter atributos, né? Que são as propriedades de uma classe, e ou métodos, né? Toda classe pode ter atributos e métodos, certo? O conceito básico é esse. Se a gente for pegar aqui toda a história da orientação ao objeto, a gente tem que fazer uma introdução em um vídeo só para falar sobre isso. Mas basicamente, trabalhar com objeto no JavaScript é bem mais fácil do que você estar trabalhando com classe, em tese. Por quê? Porque existe a herança. Quando eu começo a trabalhar com classes no JavaScript, eu estou aumentando, né? Eu estou criando um conceito para trabalhar com herança. E trabalhar com classe no JavaScript, a gente tem que lembrar de boas práticas, né? Então eu vou citar aqui algumas boas práticas que a gente pode estar abordando nesse vídeo, né? Para trabalhar com classe. Seja ela manter as classes pequenas e focadas, né? Com o Single Responsibility, que é o que? Cada classe tem que ter uma responsabilidade única. Não adianta você criar classes para fazer tudo no seu código. Vai continuar bagunçado. Você tem que dar nomes que sejam descritivos naquela classe. Não vai criar classe como você cria variável A, B, C, certo? Isso aqui eu até já falei em outros vídeos. Outra boa prática que a gente tem que pensar também é que você tem que ser consistente com a sintaxe. Utilize sintaxe consistente para definir classes e métodos. Por exemplo, você define um atributo nome. Quando você vai definir um get e um set, que você usa set nome ou get nome, você está tendo consistente com a sintaxe, porque a própria sintaxe já fala o que ela vai setar e o que ela vai te entregar ali na hora de ser executado o código, certo? Você pode utilizar comentários para documentar a sua classe, certo? Ou notations, depende do que você queira trabalhar. Tente evitar o uso excessivo de herança, certo? Tente fazer com que uma classe herde outra no máximo, como se você tivesse sempre uma classe abstrata, né? Vai depender do seu código também, mas tente evitar o uso de múltiplas heranças. No JavaScript isso vai te ajudar muito. Teste as suas classes. Como classes trabalha com o modo estrito ou o modo de prototype, você pode criar métodos para testar as suas classes, né, dentro dela. E por último, você tem que ficar sempre atualizando as melhores práticas, né, ali do JavaScript. Porque como a classe entrou no ECMAScript 2015 e nós já estamos passando aí, né, mais um ECMAScript, esse ano se atualizou já, né, mais uma vez, é sempre bom você estar vendo a documentação do JavaScript, relendo a documentação para saber o que atualizou, para você estar reescrevendo ou refatorando o seu código aí para sempre estar seguindo as melhores práticas, beleza? Um código, uma vez escrito, ele não pode morrer, né? Um projeto ele nunca é acabado, ele está sempre em melhoria porque as linguagens e os frameworks estão sempre em desenvolvimento. Então leve isso para você quando for desenvolver um código, beleza? Agora vamos deixar de papo, vamos para o VS Code e bora codar. Bom, vamos aqui para a nossa primeira aula prática, certo? Vamos pegar aqui, vamos tomar esse arquivo como 01-introdução. Vocês podem ver, eu estou aqui já no projeto com o NPM iniciado e eu já deixei vários exemplos aqui para a gente trabalhar nessa aula, certo? De maneira rápida e prática. Vou reduzir aqui. Então, como eu falei para vocês, uma classe no JavaScript nada mais é do que um objeto especial, uma função especial ali que vai se tornar um objeto na memória. Então, como é que a gente cria uma classe no JavaScript? De maneira bem simples, vem com a palavra reservada class e você dá o nome da sua classe sempre começando com letra maiúscula, certo? Ou seja, eu vou criar aqui uma classe chamada pedido, certo? E essa classe pedido, ela vai ter um método construtor. Veja só, o meu Tab9 aqui, meu querido ajudante, já até me sugeriu criar um construtor. Eu vou aproveitar aqui a ajuda dele. E veja só, criei um construtor onde essa classe vai receber um nome e um valor como dados iniciais e já vai preencher os atributos nome e os atributos valor da classe. Percebam que toda vida que eu faço des, ponto, essa palavra des
ela está referenciando diretamente ao objeto pai, diretamente à classe. Então, se eu faço des.nome, o atributo nome da classe pedido vai receber o valor da variável nome, certo? Eu disse para vocês que para instanciar a classe, a gente simplesmente basta escrever o new e o nome da classe, certo? Eu vou criar uma variável aqui, pedido, e eu vou falar o seguinte, new pedido é igual, eu vou passar aqui um nome, ou seja, e um valor qualquer aqui, por exemplo, R$100. Perceba o que foi que eu acabei de fazer. Instanciei a classe pedido, ou seja, eu criei um objeto na memória, cujos atributos nome e valor agora vão ter os seus valores preenchidos por Chicão Júnior e 100. Isso aqui, quem está fazendo é o construtor. Então, todo construtor de classe serve absolutamente para isso, para setar valores iniciais, para fazer validações iniciais. Sempre que você instancia uma classe, esse método construtor vai ser executado antes de qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver daqui para baixo, só vai ser executada depois do construtor. Beleza? Então, se aqui, por exemplo, der um erro, não vai ser executado mais nada para baixo. Então, olha só o que ele fez. Vamos dar um console log no nosso pedido aqui. E veja só o que a gente vai ter aqui. Eu vou executar aqui um node 01 introdução. E olha só o que ele vai mostrar no nosso console. Ele mostrou exatamente um objeto da classe pedido. Ou seja, um objeto de classe com os seus atributos preenchidos. Certo? Perceba que se eu não passar nada aqui no nome, vou passar nada aqui no nome e rodar essa classe de novo, rodar esse arquivo de novo, ó, o nome vem vazio. Ah, Chicão, mas então não tem segurança. Tem, você pode fazer as validações. Você pode usar métodos get e setters, que a gente vai ver aqui no próximo arquivo, justamente para validar a entrada de dados. Nesse caso aqui, eu já poderia até colocar um if dentro do construtor. Se caso o nome ou o valor não viesse preenchido, eu poderia instalar uma mensagem de erro. Entendeu? Então você tem que entender a trabalhar com o modo estrito e o modo de prototype aqui com a classe. Mas, de maneira bem básica, esse aqui é um exemplo, pessoal, o exemplo mais simples que vocês vão ver da criação aí de uma classe, certo? E eu passei aqui duas strings, mas a gente pode passar qualquer coisa. Eu posso criar aqui um array, né? Um array aqui, por exemplo, de frutas. Melancia, pronto. E vou passar essas frutas lá para dentro. Percebam só, vou passar aqui primeiro, não vou mexer no meu construtor e olha o que vai acontecer. Nada. Simplesmente eu tenho o nome e eu tenho um valor preenchido. Por que o frutas não foi preenchido? Porque dentro da minha classe não existe um atributo frutas, não existe um terceiro parâmetro aqui que esteja esperando a entrada. Então a classe ignora isso daqui. Ou seja, eu torno meu objeto de classe muito mais seguro. Agora, se eu vier no meu construtor e disser que eu vou receber um parâmetro de frutas e que eu vou atribuir uma propriedade da classe com frutas, aí quando eu executar o código de novo, olha só, frutas é o array exatamente como eu passei. Beleza? Então, pessoal, de maneira bem simples, é por aqui que a gente começa a trabalhar com classe. Certo? Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. Para o próximo vídeo, iremos trabalhar com os métodos get e set. Iremos ver o modo estático aí, né, que é trabalhando com classe estrita. Vamos ver também a parte de herança. E para finalizar, iremos fazer um exemplo prático abordando aí o uso de uma conta bancária, certo? Onde a gente vai trabalhar o saque, a gente vai trabalhar o saldo, onde a gente vai trabalhar o extrato. E aí eu vou deixar isso para um próximo vídeo que vai ser 100% prático, do começo ao fim, certo? E aí eu devo postar daqui a uns 2-3 dias, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo aí, faz ele chegar no máximo de desenvolvedores possíveis e até a próxima. Valeu!